Olá pessoal, boa noite. Continuando aqui a videoaula, eu vou mostrar para vocês onde fica agora, como que é esse programa do Excel que foi desenvolvido por Piccoli no artigo aí de 2002, certo? Que a gente tem aí dois arquivos, que seria o Biva Tolerance e o Biva Confiance. São dois arquivos do Excel. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Então aqui na primeira parte do Excel ele traz como se fosse um resuminho passo a passo do que é para cada um dessas análises. A segunda aba aqui de grupos que você pode colocar os grupos ou momentos, né? Aqui tem o exemplo do professor Google, ele já me mandou assim. Então, ele tem dois grupos com avaliação de dois momentos, deve ser pré e pós-intervenção, que ele já entrou aqui com o ID dos grupos, com o tamanho da amostra, com a média da resistência pela altura, o desvio padrão da resistência pela altura, a média da reatância pela altura e o desvio padrão. E também tem o dado aqui de R, né, que é da correlação entre essas duas variáveis, certo? Já padronizadas pela altura. Aqui é a opção do desenho, que é uma coisa que eu não entendi muito bem essa parte, mas que ela tem relação com a elipse de confiança aqui que é utilizado. Aqui ele só é para descrever o que é o código. Então aqui são os dados, a tabela de dados pareados, certo? Que você vai entrar e digitar o ID do grupo, que é o ID do grupo que você colocou aqui, o tamanho da amostra, o desvio, a mesma coisa que você entrou lá, a correlação individualmente aqui. E também tem, o professor deixou anotado aqui uma legenda para os grupos de referência, que a gente pode utilizar dados de comparação de grupos de referência. Então, aqui é o gráfico de média, né? Que é o que a gente até falou, que é o que eu vou utilizar para o meu estudo, eu acho que eu vou estar utilizando para o meu estudo, que é esse aqui, que avalia, né, grupo de sujeitos usando análise bivariada, que é a elipse. Essas elipses são elipses de 95% de confiança. Ela é muito útil, né, na pesquisa clínica de estudos, que objetiva identificar desordens da composição corporal. Então, é esse gráfico aqui. A gente vai estar entrando com os dados dos grupos, nos grupos aqui, e utilizar os dados dessa parte aqui dos grupos nesse gráfico de média. E nos dados pareados de medidas repetidas, a gente vai estar usando este gráfico aqui, que é o Pyred Graph, que eu não sei como que pronuncia. Cadê ele aqui? Point PF. Aí ele aqui, ó. Que é o gráfico para grupos pareados de antes e depois, certo? Que seriam para medidas repetidas de duas ou mais variáveis consideradas duas vezes nos mesmos sujeitos, que está ele aqui, que eu até trouxe o exemplo para vocês. Então, a gente vai entrar com os dados nesses dados pareados, e aqui seria o gráfico pronto, né? Utilizando os intervalos. Então, esse aqui é o arquivo do programa Viva Confidence. O meu já está tudo habilitado, porque eu já abri esse arquivo uma outra vez, mas ele sempre pede para habilitar as macros, liberar o conteúdo, aí é só sempre ir aceitando. Além dele, tem o Viva Tolerance, certo? Que eu vou estar abrindo aqui, vamos ver se ele vai pedir para aceitar. Ele também vem um resuminho, né, de como utilizar. Aí ele traz aqui, ó, as populações de referência, certo? Ele tem vários tipos de populações aqui. Eu não sei ainda não sei certinho se a gente é obrigado
a estar usando algum desses dados, ou se eu posso entrar com outro dado de outras populações, de algum estudo que esteja validado, que eu vi que tem estudos que validam esses dados em outras populações, e entrar com esses dados aqui e talvez estar utilizando, mas ele já traz aqui algumas populações para utilizar como referência. A gente tem o gráfico de pontos, né? Que eu vou selecionar 3 grupos, porque eu sei que o professor deixou 3 grupos aqui de exemplo, né? Lembra que aqui a gente tem as legendas de hiperidratado, o edema, desidratado, atletas, obesos, caquéticos, e aqui seria... eu não lembro, vamos ver aqui. Eu tenho aqui o desenho. E aqui é massa magra. Então, aqui seria a posição dos vetores, né? Nesse tipo de gráfico. Point graph, vamos pegar ele aqui, ó. É quando a gente vai avaliar um único vetor, medindo o primeiro tempo de um sujeito, plotando o ponto do vetor sobre as elipses de referência. As elipses, desculpa, de tolerância. Então, a gente também tem o PF graph, que no caso é para medida de acompanhamento. É quando eu vou avaliar o indivíduo em diferentes momentos, certo? Então você pode ver que a linha que veio aqui e ele tem o caminho que esse ponto andou dentro das elipses de tolerância, certo? Que esse aqui é o path graph, é esse aqui, ó. Olha lá, que é um segmento é um gráfico utilizado para o segmento de avaliação de pacientes. Aqui é onde eu posso dividir os grupos, entrar com o ID, os mesmos valores aqui, na verdade esse aqui tem peso também, né? Peso, altura, o código da população eu posso pegar daqui, ó, do de referência, o sistema vai puxar para cá, certo? E eu também posso utilizar o Z-score, certo? Fazer o Z-score aqui das minhas medidas, comparar com uma população de referência, e tá, esse gráfico aqui ele não estava na minha apresentação, mas como eu também falei de Z-score nele, a gente pode estar utilizando as medidas aqui do Z-score, certo? E tá comparando o segmento de diferentes grupos, ó. Aqui o professor deixou um exemplo até de 5 grupos. Então a gente pode estar comparando aqui o deslocamento dos vetores, certo? E vendo o que uma intervenção pode estar fazendo, ou a comparação de diferentes, né, populações, onde elas se localizam aqui no gráfico RxC, certo? Desculpa, no gráfico RxC não. Nesse plano cartesiano aqui que a gente tem, é como se fosse, né, que na verdade é o gráfico, né, R e o XC, eu ouvi o Z de impedância, acabei me confundindo, mas é que a gente tem aqui também ele mostrando as partes negativas, né, e positivas. Mas o programa é basicamente isso, ele é bem simples, ele é intuitivo, ele já vem com as populações de referência, ele já vem com o guia para leitura, então é bem simples e eu vou estar passando esses arquivos também para vocês. Obrigado.